Um, dois, três, no ar, mais uma vez o nosso podcast aqui com o mestre Emerich Ruissan. Opa, que alegria. Estamos aqui mais uma vez para mais um papo. Hoje os convidados somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Eu estou de frente com a Gabi, não, com o Rafa. E você é meu convidado. E você, meu convidado. Olha aí que honra. É isso aí, a gente marcou aí depois de um tempo para nos atualizar, né, do que a gente está fazendo, contar um pouco, compartilhar um pouco também do que a gente tem estudado e aprendido nesses últimos tempos. Eu acho que são coisas muito válidas, as coisas que a gente está sempre se atualizando e buscando aprender, né? Vai agregar alguma coisa para quem estiver assistindo. E a gente também ter o nosso papo aqui para fazer a nossa engenharia das ideias. A engenharia das ideias, lógico. Eu vou patentear esse bordão. Isso aí. Eu tenho visto que você tem falado bastante ultimamente sobre o ChatGPT, o trabalho de uma visão diferente do trabalho para advogados, para escritórios de advocacia, uma coisa que a gente vê que é muito raro e que tem muito a agregar para quem está nessa área, uma visão bem empreendedora, né, do escritório de advocacia. Conta um pouquinho do que para a gente começar aí, desses últimos meses, o que você tem falado para mim que você está bastante coisa nova sendo implementada, muitas novidades que estão mudando o nível aí do seu negócio. Conta um pouco para a gente do que você descobriu e está aplicando de mais legal aí nas últimas semanas. Rafa, eu acho que quando a gente está conversando, eu acabo pensando que eu acabo fazendo coisa que você tem, às vezes, até mais técnica do que eu, né? Mais conhecimento em muitas coisas que você faz com as ferramentas que você usa. Eu acabo testando muito as coisas, né? Sai uma coisa, eu vou testar. Sai uma outra coisa, eu vou testar. Na velocidade das coisas, como vem acontecendo, não acho que dá mais para a gente conseguir tocar o expediente da vida humana 100% artesanal, 100% orgânico, de você não conseguir otimizar as coisas, porque as pessoas querem as coisas numa velocidade muito, muito rápida. Hoje mesmo estava conversando com uma cliente no telefone e ela falou para mim o seguinte: poxa, quando eu fui atendida a primeira vez, eu me senti acolhida, vi que era um ambiente extremamente humanizado. Porém, depois que isso acabou, eu percebi que eu entrei num ciclo de fases, aonde eu saí de um lugar e entrei para outro, saí de um lugar e entrei para outro. E eu precisei ser verdadeiro com ela e dizer que de fato é isso mesmo. Então, como você colocou aí a questão da inteligência artificial, eu acho que não tem como fugir, né? Já falou isso várias vezes, eu já repeti isso muitas vezes por aí, acho que não tem como fugir. E de fato, ela acaba trazendo... Eu acabei de falar para você aqui nos bastidores que a produtividade é uma palavra muito bonita, né? E você vai falar disso com excelência daqui a pouco. Mas ela acaba trazendo essa velocidade, porque não tem como a gente tá pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, numa velocidade muito grande, organizar todos esses pensamentos de uma maneira onde eu consiga devolver para as pessoas aquilo que elas precisam num determinado momento, pensar em fazer um filtro do que de repente precisa, não precisa, dá, não dá, numa velocidade muito rápida, que as coisas acontecem na internet. Então, eu acho que o ChatGPT é uma coisa, para mim, caminho sem volta para poder fazer isso. E quando eu estou fazendo isso, esse filtro, essa organização de pessoas, de temas, dentro de um expediente de trabalho, penso eu que estou sendo produtivo. Penso eu que estou sendo produtivo. Agora, nada disso acontece de forma isolada, né? Você precisa estar pensando numa rotina a partir disso, precisa estar isso monitorado humanamente, né? Para que possa conseguir dizer o que faz sentido e o que não faz. E isso sozinho também não resolve, porque você precisa ter outras ferramentas para poder fazer essa entrega de forma organizada. Isso eu acho que dentro da minha, e eu confesso, desorganização, eu acho que eu sou muito organizado. Por conta faz, erra rápido, conserta e continua. Faz, erra rápido, conserta e continua. Então,
esse papo, na verdade, por mais que a gente já falou N vezes e conversou milhões de assuntos e trouxe pessoas aqui interessantíssimas para falar disso, eu realmente acho que essa oportunidade vai ser top para eu poder entender. Por exemplo, no meu exemplo, diante de tudo isso que você vê eu ajustando, onde de fato isso eu estou sendo produtivo, onde eu estou sendo organizado, o que faz sentido, o que não faz. Porque eu faço de forma intuitiva. Como eu te disse, e para mim eu acabo entendendo, falo, cara, estou sendo produtivo. Né? Então, o que de fato é para um empreendedor que tem um expediente acelerado, e não tem como o cara falar que não tem. O cara precisa de vendas, o cara precisa de estar na internet e ainda ter um expediente físico e ainda gerir pessoas. Cara, isso acontece de forma muito rápida. Aonde isso, o cara pode se rotular como uma pessoa produtiva? Bom, para a gente pensar, acho que a produtividade é legal a gente pensar o que é, né? Como você falou, é uma palavra muito aberta, muito abstrata, as pessoas abordam de muitas formas, mas produtividade nada mais é do que você conseguir o resultado que você quer ou você conseguir o resultado que é importante, né? Então, nesse mundo louco que a gente está hoje, que todo dia a gente é bombardeado com muita coisa, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer, por exemplo, você precisa começar num novo nicho, mas você também tem os seus que você não quer perder a mão no que você já está fazendo de certo, né? Então, o ser produtivo é você conseguir ter os resultados que você quer. E aí que a gente começa, né? Aí que você tem que parar para pensar quais são os resultados, né, que são os mais importantes no seu negócio. Eu gosto muito de uma ferramenta que chama Pirâmide da Produtividade, que ela fala exatamente sobre isso. É você parar e analisar o seu negócio. Existem ali 4 níveis de coisas que a gente pode pensar, né? Lá embaixo da pirâmide, e que muita gente, infelizmente, passa a maior parte nisso, são as atividades que não geram valor nenhum, que não trazem valor nenhum, que é o tempo que você está no Netflix, vamos supor, na sua vida pessoal, né? No Netflix, ou que você está ali checando as redes sociais e distração. Então, aquele tempo lá embaixo, que, infelizmente, a maioria das pessoas passa a maior parte do dia nele, né? Improdutivas e sendo guiadas pelo algoritmo ali, porque isso é uma coisa que é muito forte, muito intensa hoje. A pessoa pega o celular e não sabe por quê, né? É um hábito, ela puxa o celular e olha, aí ela cai naquele mundo ali do Instagram, vamos dar um exemplo. A hora que ela termina, ela deixa eu checar o meu WhatsApp, aí ela, nossa, mas deixa eu ver se tem alguma coisa no Twitter. E o TikTok. E aí ela fica, a hora que ela terminou, ela fala, nossa, deixa eu ver se agora tem uma coisa nova no Instagram de novo. A hora que ela vê, passou 40 minutos e ela não fez nada. Às vezes ela está pior do que ela começou, porque ela viu uma notícia ruim, viu uma foto do ex, etc. Então, essa é a base. Depois, são as atividades que te geram um baixo valor, que te geram algum valor. Então, no seu caso, por exemplo, poderia ser responder e-mails, fazer alguma coisa ali que você sabe que você tem que fazer, mas que não vai te trazer um grande benefício, um grande ganho. Isso é delegável, por exemplo. Exatamente. Essas atividades do segundo e do terceiro nível é o ideal a gente delegar, né? Dentro do possível, eu vejo que você faz bem isso, você consegue trabalhar com equipe, com gente nova, tem todo um fluxo para isso. Então, você está fazendo, eu acredito que você faz muito bem isso. E são as atividades que, assim, que a gente tem que fazer uma hora ou outra, mas que elas não trazem nada, não agregam muito, né? Se você ficar fazendo aquilo a vida inteira, você vai ficar no mesmo nível para sempre, né? Depois, no terceiro nível, já são as atividades ali de alto valor que você tem que fazer, por exemplo, vender, prospectar clientes. São coisas que ali já começa a mudar o jogo e você tem que estar mais atento e acompanhando mais o que está acontecendo ali, né? Rafa, eu tô começando a gostar demais desse papo, cara. Eu paguei um curso no G4, acho que eu deveria ter feito esse papo antes. Aqui, Mas né? eu imaginei, quando eu estava pensando sobre isso, eu achei que ia te dar umas ideias mesmo, você começar a separar na cabeça, né? Quais são cada um no quadrante ali. E aí são as coisas importantes, é você vender, é você gerenciar as pessoas que você trabalha e tudo mais. Ali já começa a te dar dinheiro, já começa a crescer o seu negócio. E lá em cima, a pontinha da pirâmide, é onde a maioria das pessoas, a massa das pessoas, nem sabe que existe esse primeiro nível, que é onde tem que estar atenção para valer, que a gente tem que estar todo dia pensando, será que eu estou prestando atenção nisso? É mais fácil, por exemplo, na vida pessoal nossa. Ali é onde você faz
um exercício físico semanal, você faz com uma dieta balanceada, você dedica tempo para o seu cônjuge. Então, são coisas que estão ali em cima, que elas... tem uma frase muito legal que fala que, assim, que as coisas importantes, elas não são as que falam mais alto, né? Então, são coisas que, se você deixar passar na correria, você nem dá atenção para aquilo ali, e com o passar do tempo, elas começam a pesar, né, até que elas ficam urgentes, né? Então, no seu caso, algumas coisas que eu imagino, por exemplo, né, é você estar se atualizando ali, é a parte estratégica do negócio, é você pensar o que eu posso trazer de novidade aqui que ninguém está fazendo, que vai me diferenciar, você buscar um curso diferente, você está sempre antenado, porque, como eu falei, são coisas que, se a gente não estiver muito atento, prestando muita atenção, elas passam batido, porque você fica ali, né, gerenciando, fica fazendo a correria, apagando incêndio. Então, lá em cima está o que realmente é o lifetime value, que a gente chama, né? Coisas que você vai implementar e que vão trazer valor para a sua vida inteira. É o exemplo, a vida pessoal é mais fácil de mostrar, né? É o exemplo de você fazer uma musculação lá 3 vezes por semana, né? Isso aí, ao longo de 30, 40 anos, vai trazer um benefício que não tem nada que pode trazer o mesmo nível de ganho para a sua vida. Mas se você não tiver todo dia realmente se questionando, né, prestando atenção, você vai deixar passar. Porque, estou na correria aqui hoje, eu preciso terminar esse projeto. Aí passou um dia, passou a semana, você, nossa, nem fui lá treinar, não fui no médico, eu precisava ir, estou sentindo uma dorzinha aqui, mas aí você vai empurrando até que uma hora o negócio estoura, e aí já é tarde, você tem que fazer uma contenção de dança. Então, essa pirâmide é muito legal. Tá até, é que aqui eu não trouxe a figura, eu tenho que te mostrar depois a figura certinho, mas ela mostra isso. Então, você pensar lá naqueles 2 níveis de cima, né? O que eu tenho que realmente separar tempo, e aí é bloquear o seu tempo mesmo. Principalmente por causa disso. É muito legal se você conseguir fazer isso no começo do dia. Porque antes de começar a vir aquele monte de demandas, vamos supor, né, que você entra às 8 no escritório, e aí você fala, pessoal, até às 10 ninguém fala comigo. Só se for realmente... É tipo aquele hard work. Só se for, assim, uma coisa urgentíssima. Não, tipo, hard work a partir das 10. Ou tipo, trabalho pesado mesmo. Eu quero dizer assim, é você travar um tempo para não ser interrompido. Que é meu. E para tirar toda a distração mesmo. Então, assim, de preferência, quem trabalha, o trabalhador intelectual, isso é muito importante, programador, esse tipo de coisa. Então, assim, trava, agora vou deixar o celular lá longe, lá na outra sala, para você não ficar caindo nisso da hora. E aí você pegar, agora eu vou pensar mesmo, eu vou buscar coisa nova aqui, vou pesquisar. É um tempo para não ser interrompido, porque a hora que começa, a hora que você abre aquela porteira ali das interrupções e das pessoas terem acesso a você, te ligarem e olhar as redes sociais, aí já foi, você vai parar só à noite, porque começa a vir as coisas, né? E começa a aparecer coisa inacabada e tal. Então, é interessante, se possível, começar o dia com isso, né? E tanto vida pessoal como vida profissional. Aquele tempo, assim, a hora de ouro do meu dia mesmo. Aqui eu vou pensar na minha vida, vou pensar no meu negócio. Isso talvez não precisa nem ser todo dia, né? Mas, de repente, você travar aí 2 dias da semana, 1 dia na semana, falar, hoje das 8 às 10 eu não quero ninguém me chamando, depois deixa aí na lista que eu vou atender tudo. É uma ideia, uma forma de você treinar o seu cérebro para isso também. Porque tem que ter um treinamento. Hoje em dia a gente fica nesse ritmo, nessa loucura de estar na correria do dia a dia. Então a gente tem que treinar o cérebro para parar e pensar, peraí, o que eu não estou percebendo? O que eu poderia estar fazendo aqui? Porque senão a gente entra cai na mesmice do dia a dia, fazendo sempre a mesma coisa, a gente deixa passar, né? Então, mais ou menos isso. Se tem alguma coisa prática que te venha à mente assim, para a gente... Cara, o lance da distração ela é muito louca, né? Por exemplo, algumas coisas elas melhoraram muito assim para que eu não caísse na distração. Uma coisa que eu acho que é extremamente complicado para quem está trabalhando e trabalha de forma online, precisa trabalhar com ferramenta da internet, é o WhatsApp Web. O WhatsApp Web é uma coisa extremamente complicada, ainda mais se a pessoa usa o telefone pessoal para o mesmo número para o profissional. Se ela não usa o WhatsApp Business, por exemplo, e ela usa o WhatsApp Web e aí está tipo, no telefone pessoal. Cara, isso é um veneno, né? Sim. Uma coisa que eu passei a fazer e que me ajudou muito é utilizar plataformas
de acesso ao WhatsApp, por exemplo, Chat Guru, Boot Conversa, Chat Pro, são ferramentas que você coloca lá o WhatsApp e ele tem um monte dessas limitações aí para não te perturbar. Por exemplo, você não consegue ver grupos. Isso é muito bom. Eu não consigo, por exemplo, se a pessoa me manda mensagens e determinada pessoa não é o momento de atender, não é o momento de falar, não é ali que eu vou resolver isso, eu consigo deixar ali um alerta para poder responder aquela mensagem dali horas. Sim. Fora do expediente comercial. E eu consigo dizer que eu quero mandar uma mensagem automática depois de determinado horário. Então, por exemplo, eu acabo buscando fuga dessas situações onde vai me distrair nas próprias ferramentas, sabe? Para poder não me deixar cair nessa tragédia do grupo do WhatsApp, cara. Do bom dia, boa tarde, boa noite. Ou então daquele início de conversa que de repente é para acontecer fora do expediente, cara. Não, é uma conversa que, vai ser bacana falar daquilo com um determinado amigo, uma coisa assim, mas não dentro do expediente do escritório, né? Então, dentro disso que você está falando, eu acho sensacional. Mas quando que a pessoa precisa entender que é o momento dela mudar o jogo, sabe? Porque eu vejo que muita gente fala assim, eu não tenho aonde buscar esse tipo de informação, eu não sei como começar, porque é difícil, cara. Eu acho que o pouco que você vê eu mudando assim, o jogo, cara, foi muito por conta de olhar pessoas e ver como as pessoas faziam e começar a copiar. Mesmo sem saber que aquilo era uma coisa que de repente tinha técnica nisso, ou era uma coisa, sabe, que fazia, dizia, por exemplo, fazia sentido para um ambiente de gestão mesmo, sabe, pessoal, profissional. Mas quando que você acha que a pessoa ela está fadada ao fracasso com isso? Quando que é o momento que fala assim, cara, daí pro quiabo, cara, daí pro precipício? Quando que você acha? E aí a segunda pergunta que eu queria te perguntar, cara, quando que você se interessou por isso? Considerando que você tem um histórico que depende muito de disciplina, né? Mas da maneira como que você está falando, está voltado muito para o ambiente empreendedor. Quando que você percebeu que você precisava isso ter rotina, né? Precisava aprender isso tecnicamente? E quando que você acha que o cara está acendendo a luzinha vermelha, cara? Bom, vou começar pela segunda questão. Eu acho que muito é de personalidade mesmo. Tem algumas pessoas que têm mais essa coisa de querer estudar como as coisas funcionam, de querer melhorar, de achar sempre alguma coisa que vai facilitar o processo, e eu tenho disso. Então, isso começou muito forte na faculdade, na época que eu tive que me dividir entre mestrado e concurso. Então, assim, duas coisas extremamente agradáveis. Duas coisas que exigem muito. E ali eu comecei peraí, como é que eu posso acelerar esse processo de concurso? Como diz um professor de YouTube, ele fala, sair dessa vida de cão, de concurseiro, mais rápido, né? E aí eu conheci um livro do professor William Douglas, que é um dos caras que eu mais admiro hoje, que é o Como Passar em Provas e Concursos, que é um livro de umas 600 páginas dele. E ali ele falava, né, como é que ele fez para passar em tantos concursos qual ele passou, os segredos ali para memorizar e tal. Então ali já começou isso, no como estudar melhor, né, para não precisar, para eu conseguir aprender mais em menos horas, para furar a fila dos concursos. Então eu tenho muito isso, né, de como tá sempre otimizando as coisas, e é uma coisa que eu tenho até que me cuidar, porque, por exemplo, é uma coisa para você prestar atenção também às vezes, que sempre tem uma ferramenta nova, né? E às vezes vamos supor que você gastou 2, 3 semanas construindo um sistema que está funcionando bem, aí vem alguém e fala, não, mas tem outro sistema aqui que vai te dar 1% a mais. Isso acontece comigo toda hora. Eu acompanho um pouco. Aí você fala assim, putz... vou pro outro. Eu vou pro outro. Aí você vai ter que lidar, às vezes, vamos supor que você apagou o plano anual do outro, você vai ter que começar tudo de novo, vai ter um monte de problema que vai dar no meio do caminho, de percurso. Então, é uma coisa que a gente tem que achar esse equilíbrio, né? Aqui está funcionando bem também, né? Então, será que vale a pena
eu fazer toda essa migração. Eu já fiz muito, caí muito nesse erro também. Às vezes ia lá, usava uma ferramenta, aí eu ficava sabendo da nova. Não, peraí. Todo aquele, por exemplo, passar tudo que você fez para outra ferramenta. Por exemplo, você falou do Notion, né? Então, eu uso o Notion demais, demais. E eu já comprei. Aí eu vejo assim, como o algoritmo já entendeu que eu gosto do Notion, aí eles ficam agora me ofertando páginas prontas, né? Como é, templates. Eles me oferecem templates e, cara, eu compro. Não adianta nada. Não adianta nada, cara. Então, o Notion é um exemplo. Eu tenho a impressão que ele é melhor do que o Evernote, que eu estou acostumado há muitos anos, só que o Evernote está me atendendo. Assim, por que eu faço? Por exemplo, eu estou lá, pego um vídeo no YouTube, eu abro uma nota lá, deixa eu ver o que eu tive de insight aqui, anoto para não deixar só na cabeça, né? Então, o Evernote já tem mais de 1000 notas lá, que vem de anos e anos e anos. Aí eu comecei a ver esse negócio do Notion, que era melhor, não sei o quê, aí eu cheguei a ver 1 ou 2 vídeos ensinando a usar, mas eu falei, peraí, ele é melhor em outras coisas, mas como eu estou usando o Evernote só para guardar minhas notas aqui, não vai me acrescentar muita coisa para eu ter que fazer a mudança. Ele até faz uma migração rápida, só que eu vou ter que aprender a mexer no outro. É difícil, você tem que... Puta, cara, tem um monte de detalhe. E o Notion é o seguinte, cara, os caras estão avançando porque tem uma outra plataforma que eu já baixei e já comecei a investigar que chama ClickUp. Já ouviu falar nessa? Essa não. Cara, é animal também. É animal. Para você, cara, ter tudo ali, é um segundo cérebro, para você ter as coisas ali. E outra, o que é muito legal dessas ferramentas é a automação, porque ela acaba se comunicando com todas, né? E como eu uso essas plataformas de conversas, de atendimento, de gestão do negócio, eu preciso saber quem fala com quem. E o Notion, para não ficar para trás, ele lançou a IA dele, cara. Sim, eu cheguei a ver nesses vídeos que eu estava vendo. Então, assim, eu tenho a impressão que é uma ferramenta realmente incrível, mas aí eu vi os comparativos, falei, só para as notinhas que eu tenho lá, eu vou ficar onde eu estou, do que ter que aprender tudo de novo, uma ferramenta nova, me acostumar e tal. Então, a gente tem que buscar esse equilíbrio, a gente que é muito ligado, assim, está sempre querendo ter 1% a mais ali de ganho, tem que estar de olho nisso, né, para não ficar... Eu já sofri muito com ferramenta de e-mail. Eu estava em uma, aí eu falava, ActiveCampaign. Aí eu mudava tudo para lá, pagava o anual. Nossa, ActiveCampaign é muito chato. Só que é o chato que funciona. Exatamente. E, então, assim, a gente tem que ter cuidado para não se perder nisso, né? Tá funcionando bem aqui. Tem um que é um pouquinho melhor, mas como que vai ser essa transição aí? Será que vale a pena, por exemplo, perder lead no caminho, né? Ter problema de gente saindo da lista e tal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí para não trocar o que está funcionando por uma coisa, né, por esse processo complicado. Mas, voltando, eu vejo que isso é um pouco da minha personalidade. E o cara que não tem essa personalidade, Rafa? Como é que faz? Então... E o cara sabe que está indo de bosta em bosta. Existem algumas coisas que são de personalidade e outras que funcionam para todo mundo. E eu acho que a gente deve se apegar, por exemplo, lista de tarefas em aplicativo. Para mim funciona muito bem. Né? Então, eu preciso fazer tal, até mercado. Eu tenho que comprar tal coisa no mercado. Eu jogo lá, porque me alivia disso aí. Não vai acontecer de eu ir no mercado e ir embora e esquecer que eu tinha que comprar aquilo. Então, eu jogo tudo na lista. Mas tem gente que não funciona assim. Né? Então, a gente tem que buscar testar e ver o que funciona para cada um. Mas tem algumas coisas que funcionam para todo mundo. E a primeira delas é isso que a gente está falando no começo. Treinar o cérebro para enxergar o que é o mais importante. Eu acho que isso aí talvez seja o mais importante da produtividade. É você realmente não perder do foco o que é o mais importante dentro do que você faz. Né? No seu caso, por exemplo, o que é o mais importante? Se eu tivesse que fazer uma coisa só do meu negócio, o que seria, né? E buscar focar aquilo o máximo possível de tempo. E uma coisa legal para manter isso funcionando é, como eu falei, buscar colocar lá no começo do dia, já quando a gente acorda, que a gente está com a cabeça mais fresca, com a força de vontade lá em cima. Ali, esse momento é um momento legal de fazer as coisas pessoais? Eu acho que para começar é legal. É aquela ideia, né? É muito legal aquela analogia que a gente faz do avião, né?
antes de você colocar a máscara no outro, coloca em você mesmo, né? Eles falam sempre quando a gente vai... Isso vale para a vida pessoal. Então, a gente vê gente que está sempre ali ajudando todo mundo, atendendo as demandas de todo mundo, assim, dando sangue pelos outros, mas está pagando um preço, né? Às vezes o corpo está sofrendo, está com problema de saúde. Então, eu acho que essa primeira hora do dia ali tem que ser realmente essa hora de ouro mesmo, de aqui eu vou... E aí cada um tem que achar o que gosta de fazer. Vou fazer uma oração, vou meditar, fazer uma caminhada, vou ler um livro. Vou no jiu-jitsu. Então, assim, eu acho que isso começa aquela história, todo mundo fala isso. Hoje alguém falou lá no jiu-jitsu. Quando você começa o dia bem, parece que o dia flui bem. Né? Quando eu vou no jiu-jitsu às 7, cara, o meu dia é espetacular, cara, extraordinário. É um dia maravilhoso. Então, eu acho que isso é universal. Buscar começar o dia do jeito certo, né? E entendendo ali. E assim, mas como eu começo? A primeira coisa que eu falo é como não começar isso aqui, ó. Não comece o dia sacando o teu celular e olhando as redes sociais, o WhatsApp e tal. Desligar as notificações é um negócio legal, né, Rafa? Isso também é o básico do básico, fundamental. Porque a gente está aqui conversando e eu vejo, o meu celular tem tudo desligado praticamente. Mas tem gente que eu estou conversando e está lá, acende a luz, coisa horrorosa. Acende a luz. Aquilo me dá um negócio. Porque o que acontece? Se a pessoa está fazendo alguma coisa importante, por mais que ela não veja, vai começar uma briga interna ali dela. Então, vamos supor que ela está lá estudando uma coisa chata, difícil, aí tocou ali, ela, não, deixa eu continuar aqui. Não, deixa eu continuar aqui. Então, como se aquela ideia da força de vontade, ela vai caindo ao longo do dia. Então, a gente acorda disposto, tá? Come direito, faz um café da manhã bom. O problema é no fim do dia, você está cansado, né? Cabeça cheia. Então, assim, desliga tudo. Isso é fundamental mesmo. O passo número 1 é desligar as notificações do celular, principalmente quem faz esse trabalho de escritório ou digital, que está com o celular sempre do lado, né? Porque isso aí te rouba muito, muito, muito. E então, duas coisas em conjunto, né? Desligar as notificações. Eu recomendo também colocar no iPhone tem o widget lá do tempo de uso na sua tela. A toda hora que você desbloquear o celular, você vai ver quanto tempo você usou do celular no dia. Hoje eu usei pouco, ó. Então ele aparece aqui, ó, em cima já. Porque isso vai te dar consciência. Você vai olhar ali e você fala, putz, hoje quer dizer que eu já usei 4 horas hoje, será que eu preciso usar mais hoje? E vai ser uma surpresa para muita gente. Porque muita gente, eu uso 1 hora, 2 horas. Se você olhar na ferramenta lá, você vai ver que você usa 4, 5, é normal isso. As pessoas usando 4 horas de celular por dia. Aí vamos fazer a conta, né? 4 horas de celular por dia, vamos supor que seja tudo... Vamos falar aí, 3 horas são improdutivas. 3 horas são 90 horas no mês. Você multiplica por 12, vai dar 1.080 horas. Aí eu fiz a conta antes, são 45 dias inteiros do seu ano que você jogou no lixo, praticamente. Se foi esse uso só improdutivo, né? Então, quando é um dia só, de hoje para amanhã, a gente perde. Agora, quando a gente põe em perspectiva, a coisa fica meio... Você fala, peraí, 45 dias do meu ano, Fica em cima disso. Eu fiquei rolando o feed. Né? O que daria para fazer, aprender, ganhar dinheiro? O que daria para fazer com 45 dias se você dedicasse? Né? Com 1.080 horas em alguma coisa. Então... A consciência é o primeiro passo nisso aí mesmo. Colocar lá, usar essa função tempo de uso do iPhone, o Android tem uma similar também, e desligar as notificações, porque se não fizer isso aí, não... Cara, você sabe que muito disso que você está falando, eu acho que para o cara que ele vive em ambientes onde as pessoas não se ligam muito nisso, não sabe nem da urgência disso, passa despercebido, cara. Como é importante você ter alguém para modelar, né? É muito importante você ter alguém para modelar, cara. Se você não tem ninguém para modelar, você não tem a vontade de mudança, porque você não tem uma âncora de alguém que você gostaria de ser, né? Ou que, de repente, você gostaria de literalmente copiar. Falar, cara, eu quero fazer pelo menos 10% do que esse cara faz. E eu acho que dentro disso que eu falei, da minha desorganização, ela acaba sendo organizada. Isso tem a ver com as pessoas que eu passei por elas e eu acabei pegando essas coisas que eu via que era uma urgência de manter um ambiente de
constante aprendizado, de saber quais são as coisas que me ajudam a me levar para outro nível. Como é que eu faço para poder acessar o outro lado desse rio, cara? Puta, precisa de uma ponte. Eu não sei como constrói uma ponte, cara. Não tenho a mínima ideia. Mas o fulano sabe. Então vou andar com o fulano para poder entender como é que faz. Eu vou comprar o curso do fulano, eu vou assistir o fulano para eu poder, enfim, diversas formas, mas eu vou aprender a partir do lance de copiar. Cara, isso o tempo todo a gente tem que estar pensando nisso, né? Porque tem muita gente que não tem, cara. Conheço um monte de gente que não tem nem o despertar disso, né? Então, por exemplo, ó, aqui é uma coisa bacana. Como que você mostraria a urgência disso se você fosse fazer uma palestra num lugar onde as pessoas pouco falam a respeito disso? Como é que você mostraria essa urgência, Rafa, para o cara que está começando o negócio dele? O cara está começando o negócio dele online, por exemplo, e ele precisa descobrir dessa urgência. Aonde ele pode perceber que isso daqui vai ser um grande divisor, inclusive para ele e para a concorrência? Onde que você consegue fazer o cara perceber disso? Onde você acha, cara? Bom, de bate-pronto assim, eu acho que se a pessoa está buscando, se ela vai para uma palestra, se ela busca um conteúdo sobre isso, ela já despertou, né? Agora, infelizmente, a gente vive, o mundo e sempre foi assim, 99, vamos falar 98% das pessoas, elas são levadas, elas vivem ali sendo guiadas, e hoje a gente tem os dois lados da moeda dessa questão da nossa era digital, da era da informação. Por um lado, isso assim, eu sou muito grato mesmo quando alguém fala mal, por exemplo, do YouTube, eu falo, cara, você não tem noção que hoje você pode... Tem um MBA lá, cara. Você fala, meu, o Netflix lançou um comentário esses dias sobre Schwarzenegger, assista, se você não viu ainda, que mostra como funciona a cabeça daquele cara, que para mim é um dos maiores de tudo, porque ele foi primeiro em tudo que ele fez, praticamente. Tudo. O cara colocou a mão, virou. Né? O cara como é que tem uma expressão no marketing que fala, né? Que tipo, o cara é o marketing zica da galáxia. Eu esqueci o nome em inglês disso. E, cara, todos os negócios do cara viravam business, né, cara? Sim, então, assim, então você pode ver como que o Schwarzenegger fez, como que ele pensa, e você pode entrar lá e ver como é que o Flávio Augusto chegou onde ele chegou. Está tudo acessível para todo mundo hoje. Não era assim. E não precisa ir muito longe, né? Porque pouco tempo atrás você tinha televisão, você ligava lá e era o que tinha. Você tinha que ver o que estava passando, né? E hoje a gente tem essa oportunidade. Ao invés de assistir a novela, ao invés de assistir o encontro... Série, cara. Ao invés de assistir o encontro com a Fátima Bernardes, então... você vai pegar um cara desse aí para estudar. Então, assim, a gente tem esse lado, só que tem outro lado da moeda, que é o algoritmo, e a gente hoje tem, e isso é uma coisa que, assim, as pessoas precisam despertar e entender, que hoje a gente tem algumas das mentes mais inteligentes do mundo trabalhando para manter a gente viciado e ali assistindo, rolando o feed o dia inteiro. Porque existem vários mecanismos de vício mesmo, né, nas redes sociais, e quanto mais tempo você está ali, mais anúncio, mais eles estão ganhando, então eles querem te prender ali mesmo. Né? Estava vendo até um cara falar esses dias sobre o TikTok. O TikTok, você abre ele aqui, ele não tem botão de saída, tem hora que você gira ele, você quer sair, ele aparece uma outra coisa, para você ficar ali de novo, ele tenta te prender ali. Dopamina, né, mano? Então, assim, e é um mecanismo de cassino de dopamina mesmo, porque você está ali, vamos ver o que vem depois, Vamos ver se agora vem alguma coisa. E aí você está ali, aí aparece, nossa, alguém curtiu, alguém mandou um comentário, aí você ganha aquela recompensazinha, e assim vai. E isso te mantém preso, muita gente fica nisso o dia todo, aí vai fazendo o que tem que fazer, o chefe manda fazer um negócio, faz, terminou que o chefe mandou, volta para lá, para aquele mundinho e fica. Então, infelizmente, 98% das pessoas está nisso e vai ficar até, pode um dia, né, dar um clique e falar, não, peraí, eu preciso sair desse automático, né, eu preciso sair dessa... Todo dia está sendo igual, minha vida não está melhorando, minha vida não está mudando e eu não estou satisfeito. Né? Tem gente que está bem, então minha vida está boa e não quero mais que isso, beleza. Mas tem gente que está na merda, está reclamando, está passando aperto, necessidade, mas não sai desse ciclo, né? E aí é uma coisa muito pessoal mesmo. Essa coisa de acordar, de ter um clique,
é difícil de colocar na cabeça da pessoa. Sim. E vamos dar um exemplo seu, por exemplo, né? Você um dia, você pode compartilhar um pouco com a gente, mas estava lá no SBT, tinha um trabalho legal, tocava, e aí você teve um clique, vou fazer direito. Então, assim, é uma virada na vida que é uma transição de carreira, é uma mudança de, às vezes, uma coisa que você fez a vida toda, que você só se vê fazendo aquilo, e aí você fala, nossa, eu vou entrar num terreno desconhecido agora. Exatamente. Não é uma coisa natural que acontece toda hora, e eu tenho certeza que não se arrepende. Não. Então, é isso. Hoje a gente tem, as oportunidades estão indo para todo mundo, né? Por exemplo, também, hoje todo mundo tem um celular, vai lá, cria um canal no YouTube. Tá? Qualquer pessoa pode criar, a gente vê a molecada explodindo hoje. Você faz um blog gastando R$0 para você escrever para as pessoas. Então, está muito acessível. Só que tem esse outro lado que está te puxando ali, te mantendo distraído. O sistema sempre vai ser assim, é meio teoria da conspiração, meio Matrix, mas é assim que eu vejo que as coisas funcionam. Né? Sim. Dá o seu comentário sobre isso. Então, cara... E também essa questão de como é que foi se quiser compartilhar como é que foi, que você teve um clique de falar, vou mudar totalmente a minha trajetória profissional. Cara, a questão da mudança, ela sempre veio com uma coisa que aí você falou no início do lance da personalidade. Eu sempre fui um cara muito inconformado. E o fato de ser inconformado com as coisas foi muito bom para muitas coisas e para algumas outras não, né? Mas foi muito melhor. A conta ela acaba fechando muito mais positivo. Então, mas, cara, por todo o processo da minha vida, eu penso que se eu não tivesse, de alguma maneira, pensado em situações de produtividade, que aí eu parafraseio o meu colega mestre, dizendo o seguinte, que a produtividade ela é uma ferramenta que eu utilizo para poder acessar os resultados de uma maneira mais eficiente, mais rápida, mais estratégica, né? Cara, com a música não foi diferente, cara. Porque, sinceramente, assim, sem nenhum tipo de hipocrisia e nem nenhuma, sei lá, sem nenhum exagero. Cara, ser músico é muito mais difícil, às vezes, Rafa, do que às vezes eu penso como exercer uma profissão, assim, às vezes, sei lá, cara, eu não estou diminuindo, mas um advogado, você sabe? Cara, é muito difícil ser músico, cara. Tanto que você vê quantos músicos existem, quantos advogados existem aí por aí, né? Sim. Não estou fazendo aí, não, por favor, não venha me arrebentar amanhã no Instagram. Mas, cara, é muito difícil, cara. Então, por exemplo, quando eu estudava música, eu precisava ter uma rotina. Porque quando você está estudando música, cara, tem um negócio que vai além do seu ambiente intelectual, que é o ambiente fisiológico. Você precisa pegar no instrumento. E aquilo você precisa desenvolver musculatura específica para um determinado tipo de movimento. E aquela musculatura ela precisa ser repetitiva. Você precisa repetir, para poder chegar numa eficiência sonora que é de acordo com o modelo que você tem na cabeça. Então, cara, de novo precisa ter disciplina, né? Precisa ter muita disciplina, exageradamente muita disciplina e utilizar de ferramentas para isso. O resultado que a pessoa vai buscar é o outro, totalmente voltado para o ambiente artístico e tal. Mas ali já precisou disso. Então, eu vejo que em todo momento, de alguma maneira, eu precisei acessar essa mentalidade de buscar disciplina em determinadas coisas, rotinas em determinadas coisas para poder alcançar o que eu queria. Muito embora, às vezes, de forma desorganizada, mas dentro dessa desorganização voltada para um propósito, para um lugar onde eu queria chegar. Então, com a música foi assim, cara. Até hoje eu faço minhas aulas de baixo acústico e eu faço aula de baixo acústico com um professor alemão, cara. O Frank. E ele é baixista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ele é um monstro, cara. E às vezes eu faço uma aula com ele e ele vira para mim e fala assim, hoje nós vamos tocar por 1 hora as cordas soltas. Cara, imagina. O cara é um monstro sagrado da música. O cara só fez isso a vida dele inteira. O cara, ele tem um ouvido absoluto. Ele faz umas coisas lá surreais, assim. E ele dá uma aula para mim, que sou um afagão abaixo do médio, né, dentro do que ele faz. E para passar 1 hora
tocando coisas brutalmente simples, de cordas soltas, só ficando ali para poder alcançar um objetivo que está lá na frente. Então, eu acredito que isso tem muito a ver com produtividade. Tira isso e transforma isso em qualquer outra coisa dentro de uma perspectiva de vida, né? Seja para a pessoa nos estudos, seja na vida profissional, na vida pessoal, né? Qualquer coisa que se misture com essa determinada disciplina, eu acho que acaba tendo um efeito muito grande. Agora, Rafa, essa é uma questão que é legal a gente conversar. Eu me sinto um cara produtivo, mas eu me sinto um cara indisciplinado. Agora a gente precisa fazer. Agora você precisa mandar o Pix para poder me atender terapeuticamente. Eu me sinto um cara indisciplinado, cara. Me sinto indisciplinado, mas me sinto produtivo. Tipo, se eu falo, cara, eu vou entender como funciona esse copo e vou construir o copo. Eu nem sei como vou fazer, mas eu acabo conseguindo. Mas eu vou fazer totalmente de forma indisciplinada. Então, aí a pergunta pro mestre. Como eu corrijo a minha disciplina a partir de um pensamento crítico da produtividade? Porque eu quero ser produtivo, mas eu sei que eu sou indisciplinado. Como funciona isso? Como que você consegue ser disciplinado para as coisas? Então, volta naquilo que algumas pessoas têm uma inclinação maior para isso, né? Que são mais metódicas. É como se você colocasse assim, dois extremos, assim, o extremamente organizado e o extremamente criativo, né? O criativo vai buscar se virar nos 30 e vai achar um caminho, o outro vai buscar passo a passo ali. Então, eu estou mais para o lado do metódico organizado do que do muito criativo, né? Se eu não me policiar... Então você acha que a indisciplina tem a ver com criatividade? Não necessariamente, mas eu falo assim, algumas pessoas têm como se o cérebro fosse mais solto assim para coisas novas, para buscar caminhos novos, e outros vão buscar, por exemplo, um passo a passo, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse autoconhecimento aí de entender como você funciona, porque, por exemplo, né, a gente viu aí esse movimento muito do 5 a.m. Club aí, acordar às 5 da manhã, acordar às 4:30 da manhã. Eu tentei por um tempo e testei muita coisa, mas hoje eu vejo que eu funciono muito melhor no horário que eu estou acordando. Hoje eu estou acordando às 7:30, 8 horas, e meu dia está fluindo muito bem assim. Eu acordo mais produtivo, consigo fazer o que eu tenho que fazer, do que, e dormindo ali meia-noite e pouco, do que acordando 5 horas. Eu testei por um tempo, tem um lado legal e tal, mas tem gente que não vai funcionar assim. Então, essa coisa da fórmula pronta, né, que às vezes entra na moda, fazer tal coisa. Agora a moda é tomar uma pílula tal, o suplemento tal. Mas é difícil uma coisa que funciona para todo mundo. Então, acho que o primeiro passo é isso aí, se conhecer, ver como é que você funciona. Tá? Você está conseguindo os resultados que você quer e está funcionando? Então, beleza, talvez não precise mudar tanta coisa. Agora tem que ver, eu me sinto indisciplinado. Você tem que ver com relação a quê? Eu acredito que tem áreas na sua vida que funcionam bem, que estão organizadas. Tem outras que não. Então, primeiro, fazer essa depuração aí de assim, talvez você não seja indisciplinado no geral, talvez seja em uma ou outra área, e aí tem que fazer um trabalho e buscar métodos para essa área. Tem alguma coisa assim que incomoda mais, que você fala, não, nessa área aqui eu sou um caos e eu não consigo organizar? Cara, eu acho que eu acabo sendo mais. Bom, apesar que agora eu fui no médico e ele me deu uns apertos lá, eu não estou mais indisciplinado. Então você precisa tomar uns murros às vezes em quando. Precisa tomar, como diz no jiu-jitsu, precisa tomar um atraso, né? Precisa tomar uma passada de carro para você ficar esperto. Mas eu já fui indisciplinado com questões de alimentação, né? Bem disciplinado. Disciplinado com horário. Indisciplinado com. Nossa, indisciplinado com horário acho que eu sou mais, cara. Indisciplinado com horário, por exemplo, eu não, às vezes não paro de trabalhar. Que eu gosto, que eu faço. Então, tipo, 8 horas da noite estou fazendo o que não deve fazer, entende? A questão da alimentação, por exemplo, para mim, como eu resolvi isso na minha mente, geralmente, é o seguinte. Se eu comer muito mal, se eu chutar o balde, comecei a perceber que no outro dia eu fico estragado. Eu pago um preço lá na frente que eu fico mal-humorado. Por exemplo, já aconteceu muito. Depende do que eu almoço, a hora que a gente vai lá para o jiu-jitsu, me dá uma azia terrível. Então eu já sei. Eu até parei de comer à tarde. Eu falo, se eu for treinar lá naquele horário,
sem comer nada à tarde, porque senão depois pega fogo aqui. Então, eu acho que isso ajuda muito, você ter essa clareza assim, peraí, eu quero comer, eu quero beber isso aqui agora, mas eu quero pagar esse preço amanhã. Né? Então. Vamos dizer que você tem um dia muito importante de trabalho no outro dia, você fala, estou disposto, né, a pagar esse preço amanhã e tal. Eu acho que boa parte das vezes você vai falar, não. Não. Não é a hora, eu vou fazer isso lá no outro dia e tal. E isso para mim funciona muito, porque ter um dia improdutivo para mim é terrível. Assim, O que é um dia improdutivo, Rafa? É um dia que eu sinto que eu não... É muito essa questão, por exemplo, que eu dei o exemplo, que eu fiquei no automático ali o dia inteiro, que eu não estudei nada, que eu não produzi nenhum vídeo, que eu não gerei nenhum resultado. Um dia que eu só cumpri a tabela ali, né? Fiz o que a chefia lá manda e fiquei só naquilo. Então, e é uma sensação muito interna, uma coisa muito de cada um mesmo. Entender qual que é o preço que eu não quero pagar por isso aí, então. Às vezes, você tem que ver, tem gente que vai lá, chuta o balde e fica bem, né? Eu acho que também a idade vai vindo, aí vai começando a sentir mais, né? Porque eu, depois dos 31, 32 ali, eu já vejo que, dependendo essa questão aí, que a minha digestão já não é mais a mesma. Eu sinto isso totalmente. Então, isso ajuda muito. Você fala, peraí, vale a pena, né, o preço que eu vou pagar lá na frente? Uma outra coisa que é muito legal, isso vale para tudo. Eu aprendi isso, acho que foi com o Jerônimo Temer. Ele fala o seguinte: torne o fácil, como que é? Torne o que é errado difícil e torne o que é certo fácil. Então, eu dei exemplo, por exemplo, eu não quero usar o celular enquanto eu estou trabalhando. Então, pega o celular, desliga e põe na outra sala. Aí, se você tem uma vontade de olhar, você fala, putz, o iPhone demora para caramba para ligar, vou ter que ir lá na outra sala. Então, você coloca mais etapas no processo do que você esticar o braço, pegar e olhar. Então, comida é a mesma coisa. Quer fazer uma dieta? Quando eu estou querendo seguir certinho, eu não posso ter nada de doce em casa. Eu estou nessa. Que é meio que meu ponto fraco. E principalmente no final do dia, a hora que a gente está com a força de vontade lá embaixo, que você está puto, está cansado. Então, você fala, amanhã eu começo. Agora, se tiver que ir numa loja de conveniência, da madrugada, procurar um lugar, já são mais etapas que você coloca no caminho. Né? Então, por isso que, por exemplo, para dieta, não ter nada em casa de comida que você não queira comer, né? Dificultar esse processo ajuda muito. Isso aí serve para qualquer área. Né? Então, como é que eu quero fazer? Tem uma coisa que é importante eu fazer aqui, deixa aquilo fácil. Né? Eu quero treinar de manhã, já deixa a roupa pronta ali, o tênis, levantou, já está tudo no jeito. Porque senão você vai acordar e fala, putz, que roupa que eu vou? Mas não sei. Né? Aí você começa a colocar empecilhos, né? Agora você deixa tudo no jeito, facilita o processo. Então, isso são algumas ferramentas que podem ajudar. Mas o primeiro ponto é esse mesmo, de se conhecer e entender como é que é o seu processo de trabalho, os horários ser mais produtivo e tal, porque isso varia muito. Né? Eu acho que, bom, nesse período todo dessa transição que você falou, eu sempre fui buscar ajuda. Então, por exemplo, eu me lembro que eu precisava aprender mais como lidar comigo frente às minhas dificuldades e às minhas fraquezas, né? Aí eu fui atrás de fazer curso de PNL, fui atrás de fazer um curso de coaching. Isso me ajudou muito, cara. Sabe, não a sair fazendo isso aí por aí, mas as ferramentas que os caras têm lá, as técnicas que os caras têm, me ajudava com um detalhe ou outro que ali pegava e falou, putz, isso aqui passa aqui e acaba fazendo sentido no dia a dia. Então, por isso que eu te falo, você precisa no mínimo ter alguém para que possa te despertar o interesse de transcender aqueles limites que você encontra no seu dia a dia. Sabemos, né, você já compartilhou, que você tem lá um produto digital voltado para isso. Então, por exemplo, eu tenho as minhas dificuldades de alcançar os resultados que eu tanto quero, frente às indecisões. Esse momento meu da minha vida mesmo, onde eu fui aos poucos migrando de uma profissão para outra, cara, se eu não tivesse buscado ajuda em pessoas, é difícil, cara. Se não tivesse pessoas que teriam interesse, inclusive, de me ajudar a entender e a fazer eu perceber algumas coisas, é muito difícil.
tem uma questão cultural que impede, tem uma questão filosófica, porque quando você está envolvido com o mundo da arte, para você acessar outras coisas, tem sempre um desafio a mais, porque te segura muito, é muito prazeroso fazer, então é muito difícil você. Então, outras ferramentas, outras coisas, esses cursos, eles me ajudaram muito a entender onde eu estava, onde eu queria chegar e quais eram as ferramentas que eu precisava para poder chegar. Então você tem lá o seu produto digital. O cara que ele chega lá, Rafa, o que ele encontra frente a tudo isso que a gente conversou até aqui? O que ele vai encontrar de auxílio para poder caminhar junto com ele diante disso? Basicamente essa metodologia, né, da produtividade desde o macro, que é você entender, traçar esses planos de vida, né, quais são os resultados que você quer, o que é realmente aquele onde a gente começou a conversa, o que é o que é realmente importante, que eu quero para a minha vida. Né? Algumas pessoas vão querer mais liberdade, outras, não, eu topo ter pouca liberdade, mas ganhar mais dinheiro, por exemplo. Então, entender o que é realmente importante para você e deixar isso muito claro. E depois o micro, que são essas estratégias, essas técnicas, né, de como você bloquear o seu tempo, como você eliminar as distrações, como você ter um processo de toda semana você tá fazendo uma revisão, né, da minha semana, o que funcionou, o que não funcionou. É um sistema de produtividade, principalmente para quem trabalha com o digital ou nesse trabalho de escritório, que está sempre ali, no computador, que está sempre naquele contexto, né, lidando com essas distrações da internet e de trabalhar no computador. Então, é um sistema para isso, para manter nos olhos ali o que é importante, né? Não perder de vista esses resultados, talvez uma mudança de carreira que a pessoa quer fazer, talvez ela quer passar no concurso. Muito difícil fazer isso sozinho, cara. Eu acho que é quase impossível. Sim. Uma coisa que quem tem condições vale muito a pena é essa ajuda, né, de um coaching ou de uma pessoa, de um mentor, porque isso é uma coisa que faz toda a diferença também. Você ter alguém para prestar contas. Né? Você sabe que naquele dia ali, naquela hora, você vai ter que falar. E aí, como é que foi a semana? Ninguém quer chegar lá e falar, putz, não deu, não fiz nada, né? Tava com preguiça, não sei o quê. Então, ou quem não tem condições, até um amigo mesmo, uma pessoa que toda semana chega e te pergunta, e aí, tá andando o teu projeto? Por que não foi? O que você tá... Você fala assim, Quando você tem amigos, você pode falar disso, né, cara? Sim. Então, assim, você pode fazer isso com alguém, né? Mas tem que ser... Nem todo mundo tem consegue ser essa pessoa chata de chegar e falar, você falou que você ia fazer, por que você não fez, né? Então, essa coisa de prestar conta de tempo em tempo faz muita diferença. Então, o curso é sobre isso. Para quem quer pensar num concurso, por exemplo, e tem que lidar, né, trabalho, família, e estudo, como é que eu gerencio tudo isso, como é que eu extraio o máximo daquelas horas que eu tenho ali de estudo. É um sistema para isso, para colocar a pessoa na máxima produtividade que ela pode, na máxima performance, para conseguir mais resultado em menos tempo. Essa é a ideia do treinamento, baseado nesses anos aí desde que eu comecei lá atrás, estudando para concurso, e fui trazendo. Você migrou da graduação para o mestrado com o concurso. Poxa, as duas coisas é muito difícil, hein, Rafa? Sim. E assim, a gente tem até... Esses dias eu entrei num grupo de um mastermind lá, e conversando com o cara, aí ele falou, ei, como é que é teu projeto? Eu falei, eu tenho o blog, eu tenho o YouTube, tenho o curso. Aí ele falou, mas quem que fez? Eu falei, eu que fiz tudo. Ele, como assim, cara? Como é que você deu conta de fazer tudo? E é essa questão, né, de conseguir organizar tudo para fazer uma coisa de cada vez, sem perder, sem ficar louco, porque tem isso também, a gente tem essa... É um problema dessa nossa era também, que é muito particular, é essa coisa da pressa, né? Isso me roubou muito tempo no digital, porque agora é o lançamento. Aí vamos aprender lançamento. Não, agora é o perpétuo, agora é o PLR, agora é não sei o quê. E eu caí muito nesses gatilhos aí de achar que não, esse aqui agora vai ser rápido, esse aqui vai ser fácil. Só que não tem, né? Não. Geralmente eu tenho visto e ficado assim de cara com as coisas que algumas pessoas estão topando fazer para ganhar dinheiro rápido, e eu falo, eu não estou disposto a pagar esse preço. De vender a alma mesmo, algumas coisas que os caras estão vendendo nos PLRs da vida, por exemplo. E o pessoal lá, igual teve essa polêmica da Blaze agora, né? Os caras que estão levando a galera para Blaze, você fala, como é que o cara dorme de noite sabendo que ele fez isso? Então tem isso, né?
geralmente, toda promessa de ganho rápido e fácil, ela só serve para enriquecer o cara que tá vendendo. Né? Você vai perder tempo e vai se atrasar. Então, também lidar com isso. Né? A gente tem que estar... É uma dificuldade hoje para muitas pessoas, e acho que da minha geração para frente fica mais difícil ainda, é lidar com o processo, e enquanto você está vendo gente lá no Instagram falando, eu consegui rápido, o carrão, eu não sei o quê. E alguns são de verdade, sim, mas uma boa parte, os caras estão enganando muita gente, estão mentindo, estão dando golpe. Então, a pressa, geralmente, ela só vai atrasar. E eu já me perdi muito nisso, por causa dessa pressa, principalmente no digital. Porque quando eu entrei, era a moda do lançamento, de 6 em 7, aquela coisa, e eu fiquei nessa, de, por que o meu tá devagar, e não sei o quê. E eu lembrei do Conrado Adolfo, ele fala isso, ele fala, se você vai começar, já saiba que vai demorar muito mais do que você está pensando. Ele fala assim, se você acha que o seu projeto é de 1 ano, sabe que ele vai levar 3. E assim é para tudo, né? A gente tem que já entrar sabendo. E eu estava ouvindo hoje também, no YouTube, um cara falando isso, que existe eu esqueci o nome do cara que falou isso, mas essa lei, que existe uma lei que fala isso, que sempre que mesmo que você faça um plano para demorar mais do que você gostaria, ainda vai demorar mais. E tem que ter essa... É porque esse caminho, cara, ele fortalece demais, né? Nossa, eu fico pensando, os caminhos que eu transitei para poder até chegar aqui hoje, no sentido de ter uma operação online autossustentável, nossa, cara. Demorou muito tempo. Eu precisei perder muito. Perder demais. Isso é uma coisa que é legal, que eu sinto em você também, que é essa coisa que muita gente não se permite, né? Que é a coisa do perfeccionismo versus esse modelo de startup, de MVP aí, que é assim... E eu já falei para algumas pessoas, falei, cara, a pessoa quer lançar um curso online, quer criar um negócio, e ela fica colocando 1 milhão de coisas, ela quer lançar em 4K, com estúdio, não sei o quê. Eu falo, faz tua primeira turma, que às vezes você vai ficar 1 ano preparando esse curso, a hora que você lançar, você vai ver que ninguém quer aquilo. Exato. Então, assim, valida o negócio primeiro, né? E os Estados Unidos, o Vale do Silício, tem muito isso. De assim, lança o negócio, vê. Os grandes jogos saem, lança o beta lá, cheio de defeito, porque aí a galera vai informando, 1000 pessoas estão testando tal, descobre rapidinho, conserta e vai, né? E o perfeccionismo de muita gente não deixa, né? Não, eu não sei, eu não sei gravar vídeo, eu não estou preparado, não sei o quê. E tem uma frase que eu já ouvi também que fala o seguinte, se você não tem vergonha do seu primeiro projeto, do seu primeiro vídeo, é porque você lançou tarde demais. Porque quando eu olho meu primeiro vídeo no YouTube, eu falo, meu Deus, nossa, eu também. Como que alguém assistia isso? E tem bastante visualização. Um dos primeiros que eu contei como é que eu passei e tal. Você pega o Primo Rico, né, que hoje é um monstro. É o Primo Rico. Você vai lá ver o primeiro vídeo dele, já era, o cara é bom. Só que você fala, olha o salto que ele deu, né, de qualidade, tudo. Então isso é muito importante também. Errar logo, colocar o negócio para validar, para ter feedback. Não ter medo de perder, né, cara? Não ter medo de perder. Fazer. Eu gravei um curso de direitos autorais num quarto de apartamento, onde eu morava lá em São Paulo. Eu tinha 2 quartos. E aí um quarto eu transformei num pequeno estúdio. O fundo, eu coloquei um papel contact preto para poder dar uma ideia de preto. E coloquei... aquele negócio de papel, cara, que coloca pra você desenhar assim, manja? Aí você vira folha e tal. Cara, eu coloquei isso. E aí eu fazia ali, metade eu fazia falando no vídeo, aí a iluminação era ruim, ficava marcando meu óculos. Aí eu ia falar lá no negócio, eu não tinha onde ler. Cara, era uma sequência de uma coisa ficava boa e a outra coisa ficava ruim. Aí outra coisa ficava boa e outra coisa ficava ruim. Mas, cara, esse curso gravado de forma artesanal, simples, muito simples. Foi o curso que eu mais vendi, cara. Esse curso eu vendi mais de 2.000. Deu mais 2.000 alunos desse curso de direitos autorais para músico. Eu tenho a impressão que, não sei, mas parece que no Brasil a gente tem infelizmente tem essa mentalidade aí de o cara lançou um negócio, deu errado, parece que o pessoal fala lá, se ferrou, não sei o quê. Parece que tem um pouco de inveja, um pouco parece que tem prazer de ver o que o cara tentou fazer um negócio diferente, lá, se ferrou, não sei o quê.
A cultura, pelo menos, que a gente vê dos Estados Unidos, do Vale do Silício, é o contrário. É assim, o cara foi lá, se ferrou, mas ele tentou, parabéns para ele e tal. Aí depois ele consegue de novo e assim vai. Falha logo, lança o projeto logo, porque não dá certo, já parte para o outro, não tem esse apego de, putz, eu falhei, eu fracassei. Não, já vai para o outro, né? Cara, o Elon Musk, né, cara? Toda vez que um foguete não dá certo, tipo, o cara explode milhões de dólares, né? O foguete subiu, puta, não deu, mano. Explodiu o foguete milhões de dólares. E tá tudo bem, né, cara? A gente começa de novo aí, boa, né? Pois é. Então, eu acho que isso é uma coisa que trava o Brasil. Algumas coisas que a gente vê. A gente já conversou sobre isso aqui, eu lembro de falar com o Thiago e tal, que existe uma cultura de ofender, sempre que alguém é bem sucedido, falar que o cara roubou, porque ele teve o berço de ouro, não sei. Ele Sempre, teve sorte, eu ouço muito sorte. sempre Os caras gostam de falar desmerecer. isso pra mim. Não teve sorte, hein? Sempre desmerecer, e isso é uma coisa que o ambiente, o Conrado fala também, que você não pode vencer o seu ambiente. Então, assim, isso é muito forte, tem a ver com aquela questão das influências, né? Porque o cara quer ver você bem, mas ele não quer ver você melhor que ele. Então, assim, muitas vezes a gente tem que mudar o nosso ambiente mesmo. Quando eu olho 10 anos atrás, os meus amigos mudaram totalmente. Porque algumas pessoas eu sentia que eu olhava e falava, nossa, não faz bem o que esse cara está falando, que ele reclamando o tempo inteiro, e reclamando faz 50 anos e não sai do lugar, não faz nada. Então, essa mudança de ambiente. E, às vezes, uma coisa legal também... E é difícil isso, hein, Rafa? Então, mas, assim, às vezes... difícil. Eu acho que, em muitos casos, o ideal é a pessoa mudar de cidade e fazer uma mudança radical. Mas, quando isso não é possível, a gente tem hoje o YouTube, né? Você vai lá, pega 5 caras lá que você quer aprender e ouve os caras todo dia. Isso é uma forma de você fazer isso também, né? De você mudar essas pessoas que você mais passa tempo, ainda que seja online aí, você vai mudar essas influências. Ao invés de ficar ouvindo um cara reclamão, ficar seguindo notícia de política e Lula e Bolsonaro o tempo inteiro, você fala, peraí, isso aqui tá... Eu estou aqui brigando por causa dos caras, e será que eles estão ligando para mim? Ou então, tipo, o cara que a única conversa que ele tem é a marca da cerveja que ele mudou, né, cara? Isso também é outra... Mano, é muito... E tem gente que tá bem assim, mas... E tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer é isso. Quando tá te incomodando muito, né, é hora de mudar. É hora se possível, vai para uma cidade maior. Eu acho que cidade pequena complica também. Se não for possível, aí você vai buscar na internet. Ou que hoje aqui você pode ouvir, né, os maiores do mundo. É muito difícil, cara, você mudar de rotina, o apego que você tem, o apego que se cria pelo um circuito de vida. É muito difícil, cara. É muito sofrido você mudar. Eu sei porque eu vivi isso na pele. De ter que me desconectar de pessoas, de um mundo, de uma realidade, para poder viver uma outra. E esse processo, cara, é um processo doloroso. É altamente vantajoso fazer isso, porque eu, quando estava por esse momento, eu sabia, por conta de ter ido buscar as informações, quando eu falei, você precisa... Sabe que está com falha, cara? Para mim, o cara mais forte é aquele que reconhece as fraquezas. Esse, para mim, é o cara mais forte. Cara, eu tô falho aqui. E o confessar, né? O cara confessa, fala, cara, eu tô ruim aqui, eu sou ruim com isso, não sei fazer isso bem. Esse confessar é uma coisa bacana. E quando eu estava nesse processo, as coisas que me ajudavam eram o acesso às informações, cara, de saber como ter uma mudança de mentalidade, saber de fato o que você quer, o que você não quer. E isso é difícil, cara. Às vezes você ter certeza de tudo aquilo que você de fato não quer é um desafio. Você precisa ter alguém, precisa ter um curso que você olha, precisa ter alguém que você busca informação, precisa ter alguém para fazer pergunta, cara. Ter alguém para fazer pergunta é animal. Nesse teu treinamento, você pretende fazer algum encontro ao vivo? Por exemplo, o cara vai lá e fala, eu tô a fim de me ancorar num local onde eu consigo buscar informação, vai ter ali um conteúdo gravado, eu consigo coletar ali 2 ou 3 coisas para poder aplicar na semana.
Bacana. Você pretende fazer um encontro ao vivo mensal? Como é que você pretende fazer isso aí? Porque o encontro ao vivo é uma coisa bacana, né? Sim, é uma ideia boa. E eu pretendo fazer, pelo menos mensalmente, né, o encontro aí de todo mundo para trazer as novidades, o que está aplicando, o que está funcionando, o pessoal compartilhar as dúvidas. Por causa disso também, essa coisa da comunidade é muito forte, né? Então, isso eu acho que vale mais do que qualquer curso. Às vezes a gente paga, né? A gente está online aí. Às vezes você paga mais pelo grupo que você vai participar do que pelo conteúdo em si. Porque você está junto com outras pessoas que querem a mesma coisa, que estão, às vezes, querendo fazer uma transição de carreira, por exemplo, querendo mudar de ambiente. Isso faz toda a diferença, porque a gente se sente ali, você fala, você faz uma dúvida ali, compartilha uma dúvida, o cara já solucionou aquilo, já está passando pela mesma coisa, né? Então, isso é legal. Também se forçar a estar nesses ambientes novos, né? Sim. E isso faz parte do projeto, sim. Assim como eu entrei num projeto recentemente que é essa a ideia mesmo, e eu vejo que são pessoas assim fora da caixa, a gente bate papo lá, porque às vezes a gente se sente sozinho e é o legal da internet, né? Você consegue hoje, o Discord, por exemplo, como a ideia que tinha aquele Clubhouse, você entrar ali numa sala, tá um pessoal que tem o mesmo interesse, que bate papo no mesmo assunto, e aquilo você se sente, pô, tem mais gente, não estou sozinho nisso, né? Porque essa solidão aí é terrível. Terrível. Eu já convivi muito tempo com isso, de você querer alguma coisa, gostar de alguma coisa, mas não ter com quem conversar. Isso aí é terrível. Mas quando você entra no lugar certo, você vê que tem milhares, às vezes milhões de pessoas com o mesmo interesse. Então, essa mudança de ambiente é muito legal também para quem está buscando essa transição, né? Se não um ambiente físico, esse ambiente virtual aí de pega alguém lá, escolhe uma pessoa, fala, eu vou ouvir esse cara, vamos supor, investimentos, né? Vai lá e pega o canal do Primo Rico, do Bruno Perini, do Economista Sincero, e fala, ó, vou ouvir esse cara todo dia. Nossa, isso é animal. Eu fiz isso com esse Economista Sincero, Charles. Eu vi ele... Eu geralmente faço isso também, eu pego um cara e esgoto ele no YouTube. Eu fiz isso. Agora eu tô fazendo com o Tim Ferriss. E já teve uma fase do Schwarzenegger, já teve as fases assim que eu vejo tudo que tem do cara e depois eu passo pro outro e a diferença é incrível de quando eu percebo, por exemplo, quando eu tô lá vendo notícias. Vamos ver a política, vamos ver as tretas. E já teve vezes eu passar um final de semana me sentindo mal, assim, falei, peraí, mas tem uma coisa errada. Aí falar, fiquei a semana inteira vendo esse problema, e o Brasil afundando, e vai piorar. Aí você fala, peraí, o que eu fiz com isso, né? Então, tem que sair desse automático. Eu sinto assim, tipo, quando eu entro nesse processo indigestivo de ficar assistindo, maratonando série. Puta, maratonei série. Aí você fica lá assistindo um final de semana, ou feriado inteiro, você assistiu lá trocentas horas de série, aí você só teve ali aqueles momentos de sei lá, cara, de entretenimento por conta daquilo, mas de fato você aprendeu quase nada, né, cara? Cara, sobre isso, comentaram num desses grupos que eu entrei recentemente, sobre esse assunto. O problema não é assistir série. A questão que eu acho que a gente tem que ficar atento mesmo é isso. Peraí, vamos supor, estou vendo a série tal. Como é aí, às vezes a gente percebe que a gente se sente mal depois de todo episódio. Por exemplo, Black Mirror. Eu conheço várias pessoas que adoram. Eu não assisto, porque teve uns 2 episódios que eu vi, fiquei tão angustiado. Eu também tive isso. Porque ela é uma série para mexer mesmo. E para mexer com essas coisas que a gente... Tipo assim, os rumos que a humanidade está tomando e leva o negócio no extremo. E teve uns 2 episódios que eu vi, que um cara, a alma do cara ficava num boneco. Um negócio angustiante. Eu falei, nunca mais vou ver isso aqui. E, não, mas é legal, não sei o que. Eu falo, não, eu termino o episódio, tô assim, me sentindo mal, né? Então é uma coisa para prestar atenção, né? Vou ver uma série nova, tá, mas todo episódio que termina você tá mal, pessimista e tal. Então, peraí, deixa eu ver outra coisa, né? Porque isso vai... Às vezes você vai dormir assim, depois você acorda meio no outro dia meio mal, então, meio ressabiado. dá aquele breu. E isso é outro ponto. A gente falou aqui sobre a questão da produtividade voltada para o mundo dos negócios, voltada para o ambiente pessoal. Só que tem um desmembramento dentro do universo pessoal que é uma coisa, cara, que hoje em dia você precisa estar olhando para isso o tempo inteiro, que é a questão da gestão da emoção. Gestão da emoção, esse lance da produtividade, pensando exatamente
numa lucidez, cara, numa saúde mental bacana, né? E é difícil hoje em dia você estar equilibrado com isso por conta de toda a velocidade que o mundo funciona, de tudo que você é cobrado, da maneira como você também quer as coisas, anseia as coisas, é difícil. E como você acha que as ferramentas, como que a pessoa pode... A gente falou aqui de alimentação, falou de esporte, não sei o quê, mas nem sempre só isso resolve, né? Como é que você acha que a pessoa, dentro de tudo isso, cara, que ela precisa estar conectada, se ligando, como é que ela consegue manter uma saúde mental legal, Rafa? Então, aí já sai um pouco da questão produtividade, né? Mas, assim, é um assunto que eu gosto muito também. E o que eu acredito hoje é o seguinte, a gente já conversou várias vezes sobre isso, que eu acho que, e quando o Gunther veio, alguns convidados, a gente falou sobre esses pilares aí. Eu penso muito que tem que começar por aí. Dormir e acordar na mesma hora. Né? O Jordan Peterson fala isso, um psicólogo. Ele fala, se a pessoa chega lá na minha clínica, eu pergunto, e ela não dorme, não tem horários regulares para dormir, para comer, e não tem uma dieta minimamente razoável, eu falo, vai lá, conserta isso, depois você volta. Porque é a base de tudo. Né? Agora, eu acho que se a pessoa, quando ela chega num nível que ela está fazendo tudo certinho, tá se exercitando, tá comendo, tá dormindo bem, tá legal os relacionamentos, o trabalho tá legal, mas não tá dando certo ainda, aí tem que procurar ajuda, porque tem muitas coisas que são questões psiquiátricas ou de terapia mesmo, que a pessoa sozinha não vai conseguir, né? Então, eu acho que, assim, resumindo é isso, para não entrar em nenhuma área também médica e tal, eu acho isso. Agora tem uma outra, eu já vi um cara falar um negócio que é muito sério, que ele falou assim, se o seu psiquiatra te deu um diagnóstico e não perguntou de sono, de exercício, de alimentação, ele não é um psicólogo, ele não é um psiquiatra, é um traficante de drogas. Ele só quer te enfiar droga, sendo que o mais importante, antes de tudo, vem isso. Né? E a gente, às vezes, vê alguns profissionais que não se atentam para isso. Por exemplo, né, eu estava vendo um médico falar esse dia sobre isso, insônia. A pessoa tem insônia, o médico vai lá, enfia remédio dela e fala, a primeira linha de tratar a insônia é a higiene do sono. Antes de pensar em remédio, fala, você não pode tomar café à noite, você tem que evitar comer comida muito pesada antes de dormir, você tem que buscar acordar sempre no mesmo horário. Tá? Não está fazendo isso, então começa aí. Agora, já está fazendo tudo certo e ainda não está dormindo de jeito nenhum, aí é hora de partir para a próxima. Né? Então, isso é muito particular meu, eu acredito assim. Mas é isso, alguns casos é caso para medicamento, é caso para médico mesmo, não tem problema nenhum nisso. Né? Não, as doenças psiquiátricas são, mesmo jeito que você quebra um braço ou que você tem uma gripe, é uma coisa tão fisiológica quanto. Não é frescura, não é falta de Deus nem nada. Então não sei se é isso que você queria... Não, eu sinto que é o seguinte, cara, eu sinto que... Eu falo com as pessoas o dia inteiro, um monte de gente o dia inteiro. Eu sinto que existe hoje em dia uma tendência muito grande para uma instabilidade emocional, cara. E eu não estou me excluindo disso, não. Às vezes eu mesmo me sinto assim, cara, tô numa bad, cara. E aí você vai ver algum exagero que aconteceu, um exagero por conta de alimentação, por falta de sono, por querer se desgastar demais num tema repetidamente, e isso tudo acaba atingindo direto esse círculo da vida, né? Que é o trabalho, a família, a saúde, enfim. E isso ele atinge diretamente. O que me preocupa é que não tem como você desconectar uma coisa da outra. Não dá só para você cuidar de uma coisa e fingir que as outras não existem. Eu percebo que as pessoas elas transformam as frustrações, às vezes, numa questão traumática e não aceitam isso. E isso acaba afetando diretamente tudo isso que a gente falou aqui para trás. E se não tiver algo que, de repente, a pessoa anseie para poder ter, como falar, cara, vou fazer isso para poder melhorar, para poder olhar, para poder ter para quem perguntar, para ter quem conviver, conforme você falou, né, de cara entrar no Mind Master, entrar numa mentoria, entrar num curso, encontrar uns caras,
riba desse papo, a tendência de você se localizar para dentro disso é muito grande, cara. Hoje em dia, por conta da velocidade das coisas, por conta da maneira como as pessoas se relacionam de forma, às vezes, até superficial, né? Então, eu não sei como é que você... É que você é muito ponderado, né? Cuida muito disso. Mas eu vejo que hoje é uma coisa muito fácil de se perder para não ter uma saúde mental legal, cara. Isso era assunto, a gente fazer um podcast só sobre teorias da conspiração. Tem uma morena lá, né? A psicóloga que veio aqui, ela é um tema bom para falar com ela. Ela gosta de... Não, mas não sei se é teorias da conspiração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acredito que existe como se fosse uma conspiração mesmo para manter a gente com medo sempre. Porque você liga a televisão, é só tragédia, é só problema, só te faz acreditar... Cara, a televisão tá uma tragédia, né? Só te faz acreditar menos na humanidade. E o Twitter também, né? Então, assim, se você não souber usar muito bem, filtrar muito bem, você vai entrar num buraco, assim, de ver cada coisa cada vez pior. Então, uma coisa que eu recomendo para todo mundo, que eu faço há algum tempo, e é isso, é desconectar. Não ficar consumindo notícia ou diminuir isso o máximo possível, porque você vai ficar vendo ali a briga de políticos, você vai ficar vendo aquelas coisas ali, e você vai entrar num estado emocional muito ruim de falar, a humanidade não tem solução, não tem o que fazer mais, e você vai deixar de cuidar da sua própria vida, o que você poderia fazer, você vai deixar de fazer, e isso vai piorar, né? Então, isso aí... Teria que ir lá no podcast do Monark para falar, porque... Então tiraram do ar. Não pode falar isso, não vão tirar o nosso. Porque, assim, eu vejo que existe mesmo um interesse, porque as pessoas com medo, elas são mais fáceis de controlar, elas entregam, falam, me protege, então, o Estado e tal. Mas é isso. Então, desconectar e, ao invés de ficar consumindo esses conteúdos, buscar as coisas que a gente falou, né? Pessoas que vale a pena acompanhar, canais de desenvolvimento pessoal, pessoas que estão falando coisas positivas e que realmente fazem sentido na internet, porque você vai perceber que um mês que você mudar desse tipo de conteúdo para esse, você vai começar a pensar coisas diferentes, você vai parar de acreditar que a humanidade não tem jeito, está no buraco, porque você vai ver que existe outro lado, que tem gente que está fazendo coisa boa, né, que tem gente que está criando coisas boas, que tem coisas que estão melhorando, mas é questão de perspectiva mesmo e afeta muita gente. Nesse teu curso lá que está gravado, Rafa, por exemplo, eu faço muito isso. O cara, ele vê um assunto X, esse assunto X está no módulo 3, e aí ele quer consumir isso. Ele precisa ir do módulo 1 numa ordem sequencial, ou ele pode ir de acordo com... Eu acho, assim, o mais recomendado é seguir o passo módulo a passo. 1, módulo 2. Porque existe uma sequência, né? Eu faço tudo errado. Que vai se empilhando e você vai tendo um progresso cada vez maior. Mas não tem problema também, algumas coisas você consegue aplicar imediatamente, né? Sim. Por exemplo, a questão de bloquear o seu tempo, pegar lá 1 hora sem interrupção e começar a trabalhar dessa forma, uma coisa que vai funcionar imediatamente. Mas talvez ela não faça tanto sentido se você não tiver entendido antes quais são as coisas mais importantes para você, né? Não tiver aquela clareza de que a gente começou o papo aqui. Sim. Então são coisas que vão se Cara, empilhando. eu acho animal. Qualquer pessoa que precisa cuidar de outra, tipo, o cara tem um funcionário, o cara tem uma pessoa que trabalha para ele, nem que seja uma vez por semana, e ele precisa exercer minimamente liderança. Cara, isso não é uma coisa que você aprendeu com seu pai, com a sua mãe. Senão você não aprendeu no ensino médio, nem muito menos numa faculdade. Cara, isso é uma coisa que você precisa exercer técnica para poder se relacionar de forma assertiva, entender que existem perspectivas de visão de mundo diferente, para poder exercer liderança não é ser mandão, né, cara? Ser um cara que coloca medo nos outros, mas sim que inspira, né? Então, cara, isso que você fala, isso a respeito disso tudo, qualquer pessoa que tem, o cara tem que experimentar isso, cara. Porque a pessoa precisa passar isso para as pessoas que estão ali sendo lideradas, as pessoas que ele cuida ali para poder inspirar. Então, qualquer pessoa que precisa ter liderança, ela precisa ter um ambiente desse aí do dia a dia. Eu fiz um curso do G4, fazendo propaganda aqui dos caras que não pagam nada para mim.
Fiz um curso de liderança lá de assuntos assim extremamente óbvios. Ah, mas eu já sei. Não sei, cara. Sabe? Por isso que eu te falei, né, no começo aqui, tipo, o cara abria lá uma planilha de trabalho do dia, então, por exemplo, ele pegava das 10 da manhã até o meio-dia, onde ele tinha aquele ritmo de trabalho mais fervoroso. Aí, do meio-dia, ele pegava para almoçar com equipe, com alguém dali. Depois das 2 até as 3, ele pegava para poder fazer reunião interna. Depois das 3 até as 5, reuniões externas. Cara, eu falei, puxa, que legal isso. Como deve ajudar o cara que, o cara tem alguma coisa que ele precisa cuidar e aprender a organizar essas peças, né? Que é difícil. Putz, cara, o cara precisa ter essas coisas. Isso que o curso tá lá, Rafa, ele é mais pro cara que tá montando um negócio, ou você acha que é mais pro cara que tá indo pro lance do concurso, ou, cara, é pro cara que quer acordar pra vida? Não, ele serve para os dois. Eu acho que serve para quem tem uma meta, um objetivo mais audacioso, assim, como, por exemplo, passar num concurso concorrido, ou começar um negócio na internet, porque vai precisar dessa disciplina, desse foco no processo aí, que, por exemplo, se você quer começar do zero na internet, você vai precisar de muitas horas ali de estudando, entendendo, colocando em prática, e não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, não é aquela pílula mágica que a gente falou. Então ele serve também para quem está nessa busca aí de mais produtividade, que sente que poderia render mais, né? Pô, estou no meu trabalho aqui, mas eu sinto que se eu continuar do jeito que eu estou aqui, minha vida não vai chegar onde eu quero, não vai alcançar o próximo nível. Então é para essas pessoas que querem ter, uma liderança, uma autoliderança também, né? Autoliderança. Você falou dessa questão de liderança, eu acho que tem tudo a ver com isso, Autogoverno. de assim, eu sinto que eu estou no controle da minha vida, mais ou menos essa. Isso, cara, você é animal, hein, cara? Isso faz toda a diferença e é o que a gente pode falar que é a produtividade interna. É você falar, ó, eu estou fazendo e eu sinto que a minha vida está indo num caminho legal, né? Que se eu mantiver fazendo o que eu estou fazendo aqui por mais alguns anos e não parar, eu vou chegar num lugar que vai valer a pena. Mais ou menos essa a E ideia. já tem o link, Rafa? Vamos deixar na descrição, né? O link vai estar na descrição? Vamos deixar na descrição. Legal, legal. Eu vou adquirir o curso. Já está vendido para mim. E vou participar das mentorias. É isso aí. Show de bola. Como é que é o nome? Fala aí. É o Produtividade Sem Mistério. Produtividade sem mistério, cara. Que legal. Essa é a ideia. E esse é fruto desses anos de estudo aí, do que eu busco praticar hoje, né, para realmente continuar. Porque vocês devem saber que isso é a grande questão, né? Quando você não tem um chefe te falando o que tem que fazer ali, é um desafio diferente. Exatamente. Porque você fala, e aí? Estuda aquele negócio complicado e chato ou deixa para amanhã, né? E aí que está o jogo, né? Buscar esse equilíbrio de também não ficar... Você acha que a vontade no ser humano é uma coisa que ela consegue aprender ou ela tem que estar nela, Rafa? Tem as duas coisas. Tem algumas pessoas que têm mais isso naturalmente, né? O Schwarzenegger, por exemplo. Pois é, cara. Você vê que aquilo não é normal. Assim, Então. aquele nível que a gente vê no documentário, né? De sair do nada, né? Porque não existia fisiculturismo praticamente, ele criou o negócio. Aí ele falou, vou ser ator agora de Hollywood, lá da Áustria. No fim do mundo lá, cara. Numa vilinha o cara morava. Então, assim, uma coisa inimaginável. Então, ali eu acredito que tem uma coisa acima, só que assim... Só que ele pagou o preço também, né? Então, acho que todo mundo pode... Algumas pessoas têm um ponto de partida um pouco além, só que todo mundo pode melhorar a situação, né? Essa é a grande questão. Acho que todo mundo consegue sair de onde está e melhorar um pouco. Alguns começam na frente, alguns têm alguns atributos a mais. A genética dele, por exemplo, para ele ser fisiculturista, não é qualquer um que chegaria naquele corpo, né? Mas muita coisa a gente pode fazer, a gente pode, com trabalho, com um bom método, a gente consegue mudar. Andando com os bons que a gente melhora. É isso aí.
Beleza, acho que deu, né? Obrigado, doutor. É maravilhoso. Mais um papo, espero ter esclarecido algumas ideias aí. Esclareceu, já vou comprar. Pode mandar que é o link que eu vou arrastar para cima. É nóis. Obrigado você que assistiu até o final. O link para você se inscrever no canal, conhecer o curso vai estar aqui embaixo. Vou deixar também, fala um pouquinho do seu projeto aí, do e-book, para quem que é, o que você está entregando ali, para as pessoas conhecerem se elas quiserem também. Cara, eu tenho rolando lá na minha bio um e-book com o passo a passo do que eu uso no meu dia a dia para utilizar o ChatGPT no dia a dia de um escritório de advocacia, fazendo gestão de pessoas, fazendo atendimentos, fazendo pareceres. Cara, fiz um parecer esses dias muito bacana sobre propriedade intelectual, que é a minha especialidade, e coisas que eu levaria tempão para poder fazer. O aprendizado de máquina, né? Não é uma coisa que você vai lá no Google e vai aparecer um negócio assim. Não é. Utilizar o ChatGPT não tem nada a ver com o Google, cara. Isso é legal porque assim, todo mundo fala, né? E todo mundo, o ChatGPT tem um potencial. Tal. Mas eu vou no Google, esse dia eu vi isso, cara, falando. Não, todo mundo sabe que tem um potencial ali, só que você está dando ali realmente na prática do negócio. Né? Porque... Exatamente. Ensinando ao cara fazer a máquina aprender para ela conseguir devolver o máximo que ela pode de acordo com as informações que ela consegue compartilhar. Bom demais. Então vai estar lá também para você conhecer. Obrigado aí por ter acompanhado a gente até o final. Tamo junto. E é só o começo. É isso aí. Valeu. Valeu. Valeu, diretor.